Imaginem comigo, imaginem vocês que existisse no mundo um único modo de unificação do planeta, das pessoas ricas e pobres, e que esse modo fosse a moeda, o dinheiro, né? Aqui, ó, moeda. Imaginem todos que tivesse uma única opção e o nome dessa moeda fosse chinelinho dourado da Meg e que não tivesse outra opção. Você acha que essas pessoas malévolas que fazem o arrastão lá na praia teriam capacidade de provocar uma moeda para elas? Ou elas todas viriam para a moeda atuante e que funciona se assim fosse determinado pela única moeda circulante naquele momento e atuante e que possibilitasse essa transação para que tivesse acesso a comida, a conforto, a todas as coisas buenas. O que você acha que essas vadias políticas fariam? Eu sinceramente acho, a minha humilde opinião, que elas trabalhariam com a minha moeda e sequer se daria o trabalho de estudar e entender como que foi que essa moeda das chinelas douradas foi programada, e não se daria o trabalho, o empenho de criar nada, porque assim que elas são, elas não produzem nada, elas não criam nada, a não ser conflito. Elas estão disponíveis 24 horas para comoções sociais e defender tudo que não presta, principalmente a exposição das crianças, não dos filhos delas, dos filhos dos outros, a essas porcarias experimentais que estão sendo espalhadas para o mundo todinho através dessas campanhas de medo para lotar a cabeça, o cérebro das massas e que se entreguem às crianças por medo. Uma campanha imparável e que diz muito sobre tudo que as religiões praticaram desde a sua criação. Porque essa história da moeda, a moeda da meretriz, a moeda, né, das queridas totalitária, que diz respeito ao Vaticano, que diz respeito ao que eles fizeram a vida inteira, que eles acham que ainda é possível continuar fazendo, num país que tem várias crenças, vários modos pensantes, e que eles não estão interessados em juntar isso coisa nenhuma, como muito bem fica provado quando essas mulheres não defendem mulheres, elas só defendem vadias da laia delas, só defendem e se aproximam de tudo que não presta a seus modos. Então a gente está fazendo, todos nós, brasileiros e brasileiras, estamos criando, consagrando divisões estúpidas e políticas que nada tem a ver com modos salvação, escapar dessa, porque o modus operantes deles vem esmagando os nossos filhos e nosso cérebro e promovendo uma zumbilândia. Não é essa zumbilândia daqui onde eu vivo, é criando uma zumbilândia coletiva. Não é no Brasil, é no mundo, uma zumbilândia mundial. E o Brasil tem competência, tem homens e mulheres de boa vontade, com condição de salvar totalmente, eu diria. Eu seria um pouco totalitária nesse momento para explicar que o Brasil tem condição de salvar os humanos, as pessoas,
através de algo que unifica de verdade, que são pesquisas, estudos independentes, moeda independente, que abrange se livrar dessa política nojenta, onde que nunca mais uma urna será funcional depois da tecnologia. A caída é inevitável de todos os governos, todos falharam. Nenhum governo protegeu as suas criancinhas. Você viu algum prefeito se levantando no país, me chamando para ir lá dizer porquê das minhas convicções? Você viu algum? Você viu o que o prefeito de Floripa fez? Você assistiu a live que eu compartilhei do que o prefeito de Floripa fez? Ele foi tão audaz de colocar toda a população de Florianópolis num balaio de gato, como se todo mundo vai querer comer carne da JBS fabricada numa impressora ou num cultivo de células. Não me interessa. Só eu sei como é difícil você adotar uma dieta mais vegana para se livrar dessas doenças autoimpostas. O mesmo que vem autoimposto nas previsões da saúde pública, vem autoimposto nessa carne. Esta é a realidade. E nem o prefeito de nenhuma cidade do Brasil quer conversa com gente como eu. Porque supostamente eles têm que apoiar a solução que bota as estalecas na conta deles, para dar vida boa para os filhos deles, para a laia deles. Ninguém está interessado em usar o cargo que lhes foi dado para fazer a diferença. Embora apareça nas entrelinhas que existam parcerias desses grupos de pesquisa privado com o poder público, eu acredito que isso é uma estratégia que já devia estar fluindo e funcionando na maioria das prefeituras do Brasil, que não vai se começar pelos governos de estado, que estão muito mais corrompidos do que as prefeituras. Mas o que se entende é que nada, nenhum desses eleitos farão nada por ninguém. E o grande engano está aí, ele está se mostrando nos céus, as tecnologias suprimidas estão se mostrando nos céus, as pessoas estão achando que é uma coisa, quando é outra. Eu estou aqui falando de ostracismo para tentar ocupar o meu tempo, quando a gente sabe que o ostracismo não é nada perto do que vem. Você já imaginou uma coisa que a vida inteira foi injetada nas crianças, agora sendo injetada pelo ar e se desenvolvendo rapidamente, não como ela se desenvolveu nas pessoas que quando elas chegam lá entre uma determinada idade, elas manifestam determinadas doenças crônicas. Imagina você respirando e manifestando essas coisas crônicas imparáveis. Ou algo parecido com a lepra, que supostamente vai voltar. Supostamente. E eu espero que esse meu vídeo passe. Então são muitos os momentos de ficar pensando se existe uma alternativa e de confiar em quem pensou nas pessoas e entender que os anjos falam, que os anjos ainda falam com as pessoas, que ETs não são todos demônio. Tem que começar a entender certas paradas, tem que entender certas coisas. Tem que tirar da cabeça essa miscelânea, essa mistura de ideias. Começar a separar em quadradinhos
Separa em gavetinhas, estuda e analisa. Se eu te propusesse hoje uma moeda que vale 11 vezes mais do que vale o próprio dólar, você diria o que para mim? Que eu estou ficando louca. Primeira coisa, que é o que todo mundo faz. O ser humano em si desacreditou dele mesmo. Como é que ele vai acreditar em anjos se todas as religiões treinaram o ser humano para acreditar em demônios? Inclusive que a moeda é o demônio, que é o próprio mal da humanidade. Quando a moeda, na verdade, é apenas uma tecnologia, uma buena tecnologia, que está para salvar-nos, ajudar-nos, para que possamos nos manter organizadamente, e que se não falta moeda para ninguém, tantas coisas podem ser resolvidas, e que os impostos, essa coisa de cobrar imposto para tentar resolver o problema de pobreza, não vai ser possível, não vai ser assim. É difícil cair a ficha e entrar na cabeça das pessoas que não vai ser assim. É um sistema de escravidão, é um MK Ultra que está sendo aplicado. Mas ninguém vai entender o que eu estou falando, então pesquisa. E de preferência aplica o assunto, condiciona o assunto de várias maneiras, antes de tomar suas próprias conclusões. Se você entra numa carnificina do câncer, fica lá manejado por essas pessoas do sistema por mais de 6 meses, por mais de 1 ano e meio, fazendo um medicamento que não cura e não funciona, e você não consegue tirar nada disso. Se você lê 40 vezes o manual da Charlotte e não consegue enfiar na sua cabeça de uma vez por todas que tudo que foi criado pelas religiões foi para destruir a humanidade, então você não aprendeu a lição. E quando eu tenho autoridade em repreender muitas coisas, que seria para facilitar a vida das pessoas, inclusive usando esse algoritmo aí, quando eu passo nesse algoritmo, porque tem um monte de material meu, tudo confiscado, me roubaram tudo, principalmente quando eu falo sobre o problema da nossa família aí correlacionado com os implantes, das 4 doses, obrigatória antes desse experimento, que é um caso real. Eu não falo desde os livros que eu escrevi e os PDFs para a ciência. Não, eu uso os PDFs, os livros escritos pela ciência, pelos que se importam com a saúde humana, e traduzo na nossa vida. Aí vem o Google, vem o YouTube, as plataformas supostamente livres, e me cortam e não deixam falar. Porque poderia muitas pessoas ter a mesma capacidade, começar a ler os mesmos livros, os mesmos PDFs, chegar às próprias conclusões, exigir multas imensuráveis, impagáveis do Estado e da Federação? Essa é a conversa. É fácil de tirar todo o poder que emana do Estado e trazê-lo de volta para o povo. Não trabalhe com o dinheiro deles, não vote neles. 2 primeiros passos, não aceite nada que venha deles. Leis estúpidas não devem ser obedecidas. Todos os mestres da humanidade falaram a mesma coisa. Então, se existe algo para ser obedecido no mundo, não obedeça uma lei estúpida que vai contra você. Se eu tenho uma moeda que vale 11 vezes mais a moeda do governo, eu faço o quê? Eu vou usar a moeda do governo? Eu vou me adaptar
e não vou usar. Você conhece as histórias dos bancos, a história da medicina, a história da supressão da tecnologia, as brigas que tem aqui em cima da minha casa por esse espaço aéreo, por essas correntes de ar que levam nuvens para a América Latina todinha? Você tem dúvida? Será que é eu que estou louca? Ou é a população que está distraída? Pense aí.